1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar. Deus eterno, mais uma vez nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, especialmente com relação a esse assunto que vamos compartilhar nesta noite, para a vida daqueles nossos irmãos jovens, desejosos de constituir uma família debaixo da tua bênção. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender essas verdades e a colocá-las em prática. É no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, o assunto hoje à noite é namoro. E eu quero falar sobre 7 tipos de namoro. Primeiramente, uma pequena definição de namoro. Namoro é um contrato afetivo entre um homem e uma mulher, um contrato anterior ao casamento, sem prazo, sem período determinado, há namoros curtos, há namoros mais longos, cujo objetivo é o casamento. E nesse contrato afetivo, nós não temos relacionamento sexual. Essa é uma definição à luz daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Tem muita gente que diz o seguinte: olha, namoro é um negócio errado, esse negócio de contrato afetivo anterior ao casamento, isso não existe, não tem na Bíblia. Essas pessoas precisam ler um pouquinho a Bíblia com mais atenção. Nós temos 2 exemplos clássicos de contrato afetivo anterior ao casamento nas Escrituras. É o caso de Jacó. Você tem Jacó ficando comprometido com aquelas 2 filhas de Labão, e ele trabalhou 7 anos por cada uma, até que ele pudesse desposar as filhas de Labão. Você tem no capítulo 29 de Gênesis, o verso 20. E essas pessoas também não lembram que José foi noivo de Maria. Você tem em Mateus capítulo 1, verso 18, toda aquela problemática que surgiu porque nós temos a concepção virginal da mãe de Jesus. José estava desposado com Maria, mas o texto diz com clareza, ele não a tinha ainda possuído. Ele não tinha ainda tido relacionamento físico com Maria. Ele simplesmente estava comprometido em desposá-la. Ele tinha um contrato afetivo com ela. Portanto, nós encontramos apoio bíblico para esse tipo de comprometimento, que parece ser saudável. Se você tem em vista o casamento, nada melhor do que separar um tempo para que você possa conviver mais profundamente com a pessoa com quem você quer casar, a fim de conhecê-la de forma mais profunda, a fim de que, aparadas algumas arestas, você possa dizer, bem, então nós vamos
a juntar as nossas trouxas e vamos viver debaixo de um mesmo teto, não é? E eu quero ver alguns tipos de namoro. Primeiro tipo de namoro, namoro proibido. Existem algumas espécies de relacionamento afetivo onde nós não temos a aprovação das Escrituras. Talvez você pergunte, mas que tipos são esses, né? Que relacionamentos são esses? Primeiro lá, criança não namora, não é? Então esse negócio, e às vezes estou andando com a Leia, eu encontro duas crianças pela rua de mão dadas, né? Geralmente estudantes. Eu até comento com a Leia, dizendo, não sei será que os pais dessas crianças sabem que eles estão namorando? Por que crianças não devem namorar? Não é? Porque ainda não tem maturidade emocional para sustentar um relacionamento dessa maneira. Eu sei que é muito perigoso, né, nós colocarmos nesse mesmo bolo adolescentes e jovens sem perspectivas a médio prazo de firmar um casamento. Mas eu acho que nós deveríamos colocar também, porque se nós não temos o casamento em vista, pelo menos a médio prazo, nós não deveríamos permitir que adolescentes ou mesmo jovens estabelecessem esse tipo de contrato, porque senão esse namoro vai se arrastar indefinidamente, né, por um tempo talvez mais do que aquele que seria adequado. E é muito interessante nós notarmos isso, porque a nossa própria confissão de fé, ela nos alerta com relação a isso. A demora no que diz respeito ao casamento. E é óbvio que aqueles que escreveram a confissão de fé, eles tinham em mente que, com o aumento da intimidade gerada num relacionamento muito prolongado, pode acontecer de nós termos o desenvolvimento de intimidades indevidas e podemos correr o risco de ver a impureza sendo introduzida nesse tipo de relacionamento. Segundo tipo de relacionamento afetivo proibido, namoro proibido, parentes com graus de consanguinidade proibidos nas Escrituras. Você tem também essa prescrição na nossa confissão de fé. Tio não pode casar com sobrinha, nem tia com sobrinho. A palavra de Deus condena esse tipo de relacionamento. Meio-irmãos já imaginaram um rapaz e uma moça, e eles são filhos de casais onde nós temos irmãos envolvidos? Não dá. É algo proibido pela palavra de Deus. E mais ainda, enteados ou enteadas, casando com madrastas ou padrastos, também a palavra de Deus não permite. Você não tem nas Escrituras nenhum texto proibindo o casamento entre primos. A Bíblia não proíbe isso, nem a confissão de fé faz referência a esse tipo de proibição. Terceiro, relacionamento afetivo proibido. Casados ainda não divorciados. Muitas vezes você lida com pessoas que passaram pela conversão, mas vêm de um casamento desfeito. E essas pessoas ainda não resolveram a questão legal. Será que elas podem encontrar na igreja um parceiro ou uma parceira para refazerem a sua vida afetiva? Só depois que elas consumarem, então, o divórcio e estiverem legalmente separadas. Nós não podemos aprovar uma pessoa que ainda não se divorciou, apesar de ter se convertido, e você encontrar nessa pessoa traços verdadeiros de conversão, se ela ainda não resolveu o seu problema legal. Então, esses são alguns exemplos de relacionamento afetivo onde a palavra de Deus não aprova.
nós temos um namoro recomendável. É aquele namoro onde nós temos crentes namorando crentes. James Packer diz o seguinte: é axiomático que um crente deva casar-se somente com outro crente. E por que ele diz que é uma coisa que dispensa a comprovação? Nós não precisamos demonstrar isso. Simplesmente porque no casamento você tem o tipo de relacionamento mais profundo. Como é que você vai juntar uma pessoa que tem a mente de Cristo com outra que não tem a mente de Cristo? É muito complicado. A Bíblia chama isso de julgo desigual, quando você junta um crente com um incrédulo. E é interessante que o apóstolo Paulo faz algumas perguntas de retórica lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e verso 15, perguntas que são fortíssimas. Ele diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Você conseguiria casar essas duas esferas? A justiça com a iniquidade? Impossível. E mais ele diz: ou que comunhão da luz com as trevas? Impossível. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Tem alguma trégua entre esses dois? Também não. Ou que união do crente com o incrédulo? É a última pergunta de retórica do apóstolo nesse texto. Crente deve casar com crente. Crente deve namorar crente. Agora deixa eu dizer algumas coisas. Isso não significa que um crente namorando com outro crente, nós não teremos problemas no namoro. Ninguém pode garantir isso. Talvez a gente poderia pensar até em algumas histórias. 2 irmãos da igreja maravilhosos, um rapaz e uma moça. Mas olha, cada um se mostra como um amor de criatura. E agora os dois resolvem namorar. E aí estraga tudo. Eles começam a ficar azedos, ácidos, de difícil convivência. Mas aí você fica perguntando: mas eles não estão agora dizendo que estão se amando? Como é que eles pioraram? Às vezes acontece, irmãos. Irmãos legais, que quando namoram, pioram. Não significa dizer que crente namorando com crente nós teremos o paraíso. Não. E mais ainda, isso não significa que o namoro vai redundar inevitavelmente em casamento. Essa é uma outra realidade também que nós lidamos na igreja. Quem já tem mais um pouco de idade pode lembrar até de alguns episódios de namorados que terminaram o contrato e uma das partes ficou se punindo durante um tempo significativo, porque essa parte não conseguia aceitar o término daquele relacionamento, porque ela entendia que aquele relacionamento tinha que redundar em casamento. Por quê? Namoro não tem essa obrigatoriedade de redundar em casamento. Ainda bem que eu empatei com a Léa. Eu namorei 4 vezes na igreja. Mas ela também namorou 4 vezes, está 4-4. Não é? Ainda bem que a gente empatou. E nós não temos nenhum tipo de problema com as pessoas com quem nós tivemos esse tipo de relacionamento. Não quer dizer que namoro vai redundar em casamento. Não é obrigado. Ninguém deve se punir ao ter o seu contrato afetivo terminado, desfeito. E, por último, com relação a esse segundo tipo, namorar um descrente não é o ideal.
e não prescreve disciplina, a menos que o envolvimento com alguém que não professa a fé cristã redunde em fornicação. Mas o simples fato de um rapaz crente ou uma moça crente namorar uma moça incrédula ou um rapaz incrédulo, isso não dá direito a conselho de igreja nenhuma disciplinar o membro porque está com um contrato afetivo com alguém que não professa a fé. Nós não temos fundamento para disciplinar uma pessoa por essa razão. O terceiro tipo de namoro é o namoro santo. Quando o relacionamento afetivo santifica a vida dos namorados. Há inúmeros indicadores disso. Mas eu vou citar apenas 3. Irmãos, você quer testar se um namoro é santo? Você tem que fazer a primeira pergunta. As pessoas envolvidas nesse contrato afetivo estão crescendo na sua devoção para com Deus, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista coletivo? Esse é o namoro santo. Segundo, o testemunho desses que agora estão namorando, o testemunho está mais vigoroso, eles estão mais celestializados na sua maneira de falar, no seu próprio comportamento. É o segundo teste que você vai fazer. Terceiro, o relacionamento físico é controlado, está sob controle, com firmeza e sabedoria. Irmãos, a gente precisa fazer essa advertência nesse particular, porque a introdução da impureza no namoro pode acabar com o romance. E é por isso que eu li esse texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é um texto que trata dessa questão. Quanto a essa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E o apóstolo Paulo aqui está recomendando a pureza no relacionamento entre as pessoas que professam a fé cristã. Irmãos, regra geral, quando a impureza se introduz no relacionamento de jovens, nós temos o romance correndo o risco de acabar. Pela simples razão, quando jovens passam dos limites e passam a satisfazer os seus próprios desejos, você vai ter 2 coisas possíveis de acontecer. Uma é eles continuarem na desobediência e ingressarem numa espécie de cinismo. A segunda coisa que é previsível é o descarte, porque na verdade já foram satisfeitos nos seus desejos e agora não tem mais interesse ou de uma das partes ou das 2 partes. É uma possibilidade que nós devemos considerar. E há uma cadeia lógica. Quando o pecado da sensualidade se introduz na vida de pessoas que ainda não estão plenamente habilitadas para o usufruto daquilo que nós só encontramos no casamento. Nós temos a sensualidade fazendo com que os namorados fiquem escravizados à carne. Preste atenção nisso. Quando o relacionamento carnal se estabelece num namoro entre crentes, você vai ver os próprios envolvidos, enlaçados numa espécie de escravidão. Porque estão envolvidos em um relacionamento carnal e nós sabemos que a carne é insaciável. A carne sempre vai querer oferecer novamente satisfação para aqueles que estão envolvidos nesse imbróglio. Agora, quem dera, preste atenção nisso, quem dera que um relacionamento carnal ficasse apenas no nível 2. Mas preste atenção que essa é uma regra
que nós temos nesse tipo de assunto. O prazer da carne, ele sempre avança, prospera. Ou seja, não apenas vai colocar o camarada numa espécie de escravidão, mas vai procurar avançar mais. A carne sempre pede mais. É isso que a Escritura nos ensina. Mas a terceira coisa, a carne sempre vai trazer frustração para aqueles que se envolvem nesse tipo de relacionamento. Talvez você pense assim, olha, nós vamos experimentar do prazer carnal em algum nível e vamos ficar depois felizes. Não, se você é crente verdadeiramente, aquilo vai espicaçar sua consciência. Você vai se sentir mal, depois do exercício carnal que você se permitir fazer. Frustração. E por último, se nós não cuidarmos com zelo de controlarmos os nossos apetites físicos que Deus nos deu, são santos, mas não são para serem satisfeitos enquanto nós estivermos namorando, vamos nos guardar para o casamento. E se nós fizermos isso e não sentirmos nenhum agravo na nossa consciência, nós estaremos deformando o nosso caráter. Escravidão, progresso, frustração, deformação. Essa é a cadeia lógica do pecado da sensualidade quando se introduz no namoro. E deixa eu dizer uma coisa aqui, principalmente para as moças. Não se prende namorado cedendo. Preste atenção nisso. Não se prende namorado cedendo. Muitas moças ficam apavoradas quando o vigarista, porque é um vigarista, né? Namorado que faz isso com a moça é um vigarista. Olha, se tu não cederes, nós vamos terminar. Que ela diga, então, termina, vai-te embora, não te quero. Porque um camarada que age assim no namoro, como é que ele vai agir no casamento? Ele vai chantagear a mulher para as loucuras que talvez ele imagine na sua vida de relacionamento ou no exercício da sua autoridade dentro do lar. O que as moças devem fazer? Devem barrar com sabedoria as investidas carnais. E quando elas fizerem isso, prestem atenção, elas estarão gerando respeito. Respeito para com os seus próprios corpos. Elas estarão revelando dignidade, não permitindo esse tipo de assalto. Invistam na vigilância. Se os jovens querem um namoro santo, vou dar aqui 3 conselhos práticos. Namoro santo precisa ter horário. Horário. O namorado não pode ir para a casa da namorada passar o dia inteiro, não. Os pais devem dizer, olha, o seu horário aqui é das 7 às 10 da noite. Generosamente, né? Talvez até 9 horas esteja bom, né? Marca um dia. Horário determinado. Mas aonde é que eles vão namorar? A sala é um espetáculo. Tem 2 lâmpadas imensas lá, clara. E eles querem namorar no pátio que a lâmpada queimou. Não dá. Né? Se você quer um namoro santo, você não pode querer namorar no escuro. Não vai dar certo. E por último, as moças vão precisar vestir as melhores roupas para namorar, a fim de não fazerem com que os seus próprios namorados percam a cabeça com uma roupa inadequada para esse tipo de ocasião. Quarto,
Namoro saudável. Namoro saudável é aquele que melhora os relacionamentos interpessoais dos namorados. É um negócio interessante. Um dos sinais mais característicos do namoro doentio é o isolamento pecaminoso. Isso pode se verificar pela possessividade desmedida, né? Os jovens começaram a namorar, agora o camarada disse, olha, eu não quero que você converse com ninguém, só comigo. Eu sou agora o seu dono. Que isso? Uma possessividade desmedida. Ou um ciúme irracional. O camarada está com ciúme da parede. Não pode, né? Ou o grude excessivo. Irmãos, namoro saudável, eu escrevi aqui, grifei de vermelho. Namoro saudável é namoro democrático. Namoro democrático. E o que é um namoro democrático? É um namoro onde nem o namorado, nem a namorada prendem o outro somente para si mesmos. A namorada ou o namorado estão livres. Não existe essa possessividade desmedida. Namoro democrático não acaba com as relações de amizade anteriores ao namoro. A moça tinha excelentes amigas e agora essa amizade está comprometida porque ela começou a namorar com um camarada que não quer mais que ela converse com essas jovens da igreja. Estranho. Errado. Absurdo. Ela tem que continuar com as amizades dela. Ele tem que continuar também com as amizades sadias dele. Terceiro, não sente ciúme da insegurança com amigos do sexo oposto. Isso é muito comum, muito frequente. Olha, eu estou namorando agora com você e você só vai conversar agora com as moças. Não pode conversar com os rapazes da igreja, porque eles podem trazer problemas para mim, né? Mas que espécie de insegurança é essa? Deixa ela conversar com os rapazes, deixa ela conversar com as moças. Não deve existir essa espécie de ciúme. E por último, namoro democrático é aquele namoro que não acontece aquela espécie de monitoramento 24 horas por dia. Você já viu isso? O cara está namorando com a moça e 6 da manhã ele está no WhatsApp. Onde é que tu estás? Meia-noite ele está fiscalizando. Você já dormiu? O dia todo monitorando a menina. Ou o contrário, né? Ela o dia todo monitorando o camarada. Errado. Esse não é um namoro saudável. Quinto, namoro construtivo. É aquele que não atrapalha os envolvidos no cumprimento das responsabilidades ordinárias da vida. Pelo contrário, nós estamos agora namorando, nossa perspectiva é o casamento, vamos correr. O namoro deve turbinar a responsabilidade daqueles que estão agora com um contrato afetivo. Esse contrato afetivo deve alavancar a vida daqueles que querem consumar o casamento, e não o contrário. Irmãos, deve impulsionar os namorados a conquistar novos horizontes, com vistas à consumação do contrato que eles querem firmar para sempre. Agora, já imaginando o seguinte, o camarada está namorando e agora aquelas antigas tarefas de casa ele não faz mais. Estou namorando, tenho que ficar aqui, não dá. Ou ao contrário, a moça também. Né? Ela tinha algumas responsabilidades dentro de casa e agora o namoro está atrapalhando o cumprimento dessas responsabilidades.
tem alguma coisa errada. O namoro não pode produzir isso. Não deve atrapalhar os estudos. Você já viu essa história? Pelo contrário, se agora ela está tendo, ou ele está tendo um contrato afetivo, ele tem que estudar dobrado. Tem que estudar dobrado para que ele possa apressar o dia do casamento. E não ficar reprovado nas matérias, porque agora está pensando na Maria ou ela está pensando no João. Tem que passar com 10, para não ficar em nenhuma matéria. Não deve piorar o desempenho profissional daqueles que já trabalham. O namoro não pode atrapalhar. Se está atrapalhando, alguma coisa está errada. E não deve prejudicar a frequência e o envolvimento daqueles que já são crentes e jovens dentro da igreja. Namoro não pode atrapalhar. Não é? O camarada era secretário da mocidade, olha, ele começou a namorar, agora está mulambando. Não pode. Se ele era secretário, se ele era vice-presidente, se ele era tesoureiro, ele agora está amando, então agora ele vai melhorar o serviço dele, o envolvimento dele na obra do reino de Deus, e não o contrário. Esse é um namoro construtivo. Sexto, namoro terminal. Só o título já diz o que é, né? É aquele que já está quase morto. Não é? É um namoro que já está quase morto. Só falta pá de cal. Não é? Às vezes o relacionamento se degenera de forma irreversível. Então, é melhor acabar com o contrato. Não dá mais para continuar. Ou uma das partes avaliou criteriosamente o outro lado e viu na outra pessoa que não havia lastro espiritual para afirmar um relacionamento, o relacionamento do casamento. Como é que você vai casar com alguém que durante todo o namoro lhe atrapalhou na vida espiritual? Você acha que a oração do pastor na hora da cerimônia do seu casamento vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Mas será que se você fizer uma mega recepção no seu casamento, o seu parceiro que lhe atrapalhou durante todo o namoro e todo o noivado, vai ter um passe de mágica nele? Não vai acontecer isso. Então, muitas vezes, a avaliação espiritual da outra parte fica a desejar. E se você está pensando num casamento que seja honrado, digno da vontade de Deus, você não pode se atrelar com alguém que somente lhe atrapalhou durante toda a sua vida de namoro. Irmão, geralmente, a igreja percebe os sinais de falência de um relacionamento que não vai bem e que deve terminar. E quando isso acontece, a igreja deve ajudar os jovens, orientando e dizendo, olha, é melhor que vocês terminem, porque parece que não há compatibilidade espiritual entre vocês. 3 atitudes devem ser perseguidas por aqueles que desejam agradar a Deus ao chegarem à conclusão de que não devem continuar o contrato afetivo que estavam mantendo. Primeira coisa, a confissão de pecados. Quando um relacionamento se degenera, a regra geral, você tem a contribuição de ambas as partes. E não adianta tapar o sol com a peneira. Se você quer resolver problema de pecado, não é jogando o pecado para debaixo do tapete. A maneira bíblica de resolver a questão do pecado é confessando o pecado. Então você vai chegar para a pessoa com quem você estava namorando, ou na hora de terminar o namoro, olha, eu reconheço que eu errei nisso, me perdoa.
me liberta, né, da prisão, da culpa. E você então vai pedir o perdão para a pessoa e vai resolver a sua parte. Se a pessoa não quiser resolver a dela, é problema dela. Você vai resolver o seu lado. Segundo, é necessário fugir da autocomiseração, da pena de si mesmo. E eu costumo dizer que esse é um dos piores sentimentos para a fé. É sentir pena de nós mesmos. Então, aqueles que terminam o namoro devem fugir disso. E devem também ter no coração a disposição para conceder generosamente o perdão para a outra parte que talvez tenha lhe ofendido. Um detalhe muito importante: cada crente deve lembrar que fazer a vontade de Deus, ou seja, cumprindo essas coisas, você está formando lastro para que você tenha uma outra oportunidade debaixo da orientação de Deus para a sua vida. Você não quer acertar? Então siga as orientações da própria palavra de Deus. Resolva as coisas como Deus deseja que você resolva. E certamente você vai ter uma nova chance. Porque esse é o caminho de todos aqueles que agem com sinceridade. E Deus abençoa aqueles que são sinceros. E por último, o namoro ideal é aquele que preenche todas as condições positivas dos itens que nós já vimos, com duas características adicionais. Redunda em casamento e não é um namoro bom. Nós não estamos pensando no namoro ideal. Então ele vai continuar no casamento, vai se aprofundar. Casados também namoram e devem namorar. Duas observações importantes. É possível que duas pessoas tenham tido um namoro extremamente atrapalhado antes do casamento. Aí talvez você diga: olha, não tem esperança para as pessoas. Tem. Tem uma poderosa palavra de esperança. Talvez você possa imaginar, bem, mas quem teve um namoro com todos os pontos negativos que foram mencionados aqui? Tem alguma esperança para essa pessoa? Tem. A graça de Deus é tão poderosa que, se aqueles que tiveram um namoro hiper, mega, super atrapalhado se arrependerem e buscarem a graça de Deus para os seus corações, serão capazes de não apenas reverter a situação, mas poderão experimentar níveis nunca dantes experimentados. Essa é a promessa do Evangelho para aqueles que são penitentes. Também é possível que dois crentes tenham conseguido preencher, durante o namoro, todas as condições positivas que eu já mencionei, mas depois de casados, se atrapalharam. E é muito triste você ouvir de pessoas crentes: olha, pastor, o nosso amor esfriou. É muito triste. Mais triste é você ouvir: olha, acabou o amor. Será que tem jeito? Tem jeito também. Para os tais, a gente tem também uma poderosíssima palavra de estímulo, de esperança, de incentivo. É possível recomeçar do zero e também atingir alturas nunca antes alcançadas. Mas talvez você pergunte: então qual é a receita? A receita é simples, está na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, verso 5. Agora preste atenção. Eu queria frisar isso. Só existe esperança para os penitentes. Não existe qualquer esperança para os impenitentes. Se você quer ter esperança, é necessário que você se arrependa. Sem arrependimento
não há condições de você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. O texto de Apocalipse diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o caminho que Deus tem para restaurar aqueles que durante a caminhada caíram e precisam de restauração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os jovens. Vamos ver se eles são corajosos. Quem aqui quer namorar? Opa! Coragem. Coragem, coragem. Você quer namorar? Uma palavra abençoada, meu irmão. Se você quer, olha aqui. O padrão é esse. Será que não tem outro padrão? Não tem. Não tem um meio termo de tudo isso que foi falado? Não tem. O padrão é esse. Quem aqui está namorando? Só o André, né? E Elias, espera lá. Não, depois eu pergunto para ti. Se você está namorando, avalie o seu namorado. Ele passa naqueles critérios espirituais para que você possa firmar o contrato do casamento. A moça não passa? O rapaz não passa? Desfaça o contrato. Não existe, repita, eu vou repetir isso. Não existe mágica na cerimônia do casamento, mudando o coração daquela pessoa que lhe atrapalhou durante todo o namoro. Não existe. Agora para os casados. Quem aqui já está casado? Qual é a palavra para os casados? Pastor Hugo, maravilhoso, né? Maravilhoso, meu irmão. Se você está casado, namore muito. Porque é bom. Deus deseja que nós sejamos abençoados no nosso namoro com as nossas esposas até o final dos nossos dias.